Então, focando lá na questão das competências que a gente conversou, nós temos 3 dimensões que podem ser analisadas, que é as competências organizacionais, as de equipe e individuais. Quando eu falo de competência organizacional, é aquela capacidade que a organização tem de entregar algo de maneira diferenciada. Se a gente pensar no modelo Toyota de produção, quem conhece? É uma competência, não é todas, né, as fábricas que conseguem atuar na modelagem que eles entregam, certo? Quando eu falo do ponto de vista de equipe, é o que vocês mostraram em grande, né, estilo, em alto nível hoje, que foi a capacidade de vocês relacionarem as competências, reunir isso dentro de um discurso, né, de pessoas que ainda não se conheciam profundamente, quero dizer assim, e criar uma apresentação para o grande grupo, né, para o pessoal que está em casa. Então, isso é uma capacidade de equipe, onde eu uso, né, cada qual com a sua competência, com os seus conhecimentos, com a sua experiência, com a sua jornada, e faço o processo acontecer como um todo. A gente vai ver cada qual, né, com base em alguns exemplos, e vamos discutir. As competências individuais têm várias perspectivas que a gente pode analisar, né? Por exemplo, a inteligência emocional, ela é uma competência. Primeiro, porque eu preciso conhecer o que é isso. Do que se trata a inteligência emocional? Tem gente que acha que ser inteligente emocionalmente é suprimir as emoções. E não é. Né? Você se permitir, se autoconhecer, entender que você pode, sim, ter sentimentos, mas que você precisa gerenciar de acordo com o contexto, considerando as pessoas que estão perto de você, não é? Não é verdade? E aí você precisa... É fácil, gente. Eu sempre fui muito emotiva. Então, assim, tudo me emociona. Eu ia nas apresentações da escola do meu filho nos primeiros anos, até hoje é meio assim, mas, gente, eu ficava tão emocionada que era choro para lá, choro... sempre foi muito assim. Então, hoje, conforme a gente vai amadurecendo, eu diria, né, a gente vai ficando um pouco mais inteligente emocionalmente, né? E aí tem todas essas que eu trouxe, que a gente conversou, a sociabilidade, a inteligência emocional, a iniciativa, né? São todas competências individuais inteiramente ligadas ao nosso exercício, né, de vida, ali, tanto com as pessoas quanto o ambiente profissional. Então, a gente vai refletir, né, sobre esses aspectos aí. Olha lá, se referem a atributos ou capacidades da organização em sua totalidade ou em suas atividades produtivas. Então, eu trouxe alguns exemplos, depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre essas empresas, olha lá, ó. Capacidade de geoprocessamento da Embrapa, a mecânica de alta precisão da Canon, capacidade de inovação na concepção e produção de aeronaves, né, da Embraer, capacidade de produzir conhecimento socialmente relevante, né, da União de Ensino Superior de São Miguel de Foz do Iguaçu, para mim ganhar um aumento depois, tá bom? Brincadeira. Mas isso tudo são competências organizacionais, né? Movimentar uma quantidade de 74 alunos, tanto presencialmente, né, quanto online, para promover conhecimento envolvendo pessoas, depois de um cenário de crise, né, onde as pessoas, eu não sei vocês, mas eu me acostumei tanto com o meu ambiente familiar, que no começo foi um desafio terrível se ajustar novamente à nova realidade. De sair de casa, de se ajustar, de se arrumar, de socializar. Para mim foi um desafio. Falou-se muito em acolhimento. Isso também é uma competência organizacional. Né? Todo esse processo, toda a equipe, vocês viram? Tem gente lá cuidando do som, tem gente cuidando das câmeras, tem gente cuidando daqui do microfone, tem gente falando comigo, tem gente cuidando do pessoal de casa. Isso é competência organizacional, é a união de saberes no sentido de promover algo que traga, né, o propósito da instituição como um todo, que aqui é a educação de qualidade. Ok? Olha que exemplo interessante, quando eu falo, né, envolve as interações sociais de uma equipe. Né? Se uma equipe não se relaciona bem, se o clima é ruim, pode ser as pessoas mais competentes. Não deixem de assistir o filme Decisões Extremas, quem chegou depois, anotem aí, que fala muito sobre essa questão das equipes, do relacionamento, das interações sociais. Olha lá, ó, salvar vidas humanas.
é uma competência de equipe porque eu faço a união de diversas outras competências individuais, saberes individuais, né? Porque eu vou precisar lá de um anestesista, de um cirurgião, de um enfermeiro. Então, a capacidade que a organização tem de reunir a equipe, de reunir as pessoas, né, com essas habilidades para salvar vidas humanas, é um exemplo também de competência de equipe, né? Então, a organização ela não só é uma empresa com capacidade organizacional, como também de equipe. A galera se movimenta bem. E aí eu pergunto, lá na empresa, o clima é bom, a organização é bom, o trabalho é bacana, o pessoal tem o princípio ou a competência de colaboratividade, todo mundo unido no mesmo propósito. Vamos lembrar do conceito do que é, de fato, uma organização. O que é uma organização, gente? Em poucas palavras. Organização é a organização, que já tem o nome, ele falou para mim. Organização, grupo organizado a fim de buscar um objetivo. Maravilha, eu que ouvi errado, gente. Organização. Professora Tom, né? Organização, gente, nada mais é do que um conjunto de pessoas unidas com um objetivo em comum. Aí você está insatisfeito lá na empresa e continua lá porque você precisa pagar as contas. E a empresa que lute, né? Porque você não está no mesmo propósito, não está vivendo a cultura, não está aplicando o melhor que você pode aplicar nesse sentido. Não tem ninguém aqui, né, gente? Ninguém, está todo mundo comprometido, né? Senão a menina vai abrir o microfone, que ela conta, vocês viram, né? Ninguém abriu o microfone para falar da missão. Seguindo, né, as competências individuais, olha só que legal, aqui para a gente ficar bem claro a questão de exemplos que podem ser utilizados quando a gente pensa lá na empresa como um todo, né? Independente do nível que você esteja. Refere-se às contribuições, entregas ou experiências que os empregados oferecem à sua organização. Eu não sei se teve uma situação semelhante no nosso tour interativo essa manhã, mas, às vezes, a pessoa pode falar assim, olha, eu participei de uma atividade semelhante em que eu tive que fazer assim, 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 nós fizemos assim, assim, assado. O que vocês acham da gente replicar? É uma entrega de experiência. Lembra que eu falei da Colgate? Né? É uma experiência. Às vezes, ouvir quem está lá, né, lidando com as atividades, com os processos, com as pessoas, é uma maneira de promover, né, de fazer com que as pessoas utilizem as suas competências individuais para promover, né, os resultados das instituições. Olha lá exemplos, ó. Orientação para resultados. Né, a maioria aqui é cooperativas, né? Eu acredito que né, todo mundo é focado em resultados. Embora tenham outras questões que são adjacentes e importantes, né? As empresas hoje precisam exercer sua responsabilidade social, né, sua responsabilidade ambiental, né, de cuidado. Tem uma série de coisas que também permeiam, né, a existência das empresas. Mas, em linhas gerais, se não houver financeiro, né, o generoso, o sobrenome dele. O que acontece, gente? Não vai. Não vai, não consegue fazer nada, não consegue promover competência, não consegue fazer nada. Então, basicamente, né, quando eu falo do ponto de vista de cultura organizacional, as pessoas que entram numa empresa que atua por resultado, não dá para atuar de uma maneira diferente. Com foco nas pessoas somente, independente de fechar o negócio, independente de acontecer. Vamos indo, né? E deixa a vida levar. Se o foco é resultados, gente, todas as pessoas, todos os produtos precisam trazer resultados. Aí eu pergunto, né, uma empresa que é focada por resultados, você consegue me dizer, né, a gente fez uma reflexão inicialmente, qual que é o resultado que um estagiário traz para a sua empresa? Qual que é o resultado que um PCD traz para a sua empresa? Uma cultura por resultados precisa responder essa pergunta. Quais são os resultados que a sua gerência, que a sua equipe de atendimento, o pessoal do agro, que eu sei que tem alguém aqui que atua lá na perspectiva do agronegócio, né? O pessoal da pedagogia, a gente precisa entender isso.
Né? Então, orientação para resultados, eu acredito que você tem que entrar com essa... O que eu vou agregar? Não é assim, como é que você vai contribuir para a empresa alcançar os objetivos e os resultados dela? Isso também precisa ser quantificado. Né? Capacidade de focar na concretização dos objetivos do serviço e garantir que os resultados desejados sejam alcançados. Então, meu movimento, né, viver o traço cultural, organizacional, no sentido de pensar nesse sentido. A secretaria da Uniguaçu tem que dizer o que traz resultados. Quantas matrículas foram feitas. O professor, quantos alunos trouxe para fazer o MBA? É resultado, se o foco é resultado, eu tenho que trazer resultados. Tem a minha entrega enquanto, né, docente, mas tem essa perspectiva também, tá? Planejamento e organização, gente. Tem gente que não organiza nem a própria vida. Eu vou fazer um exercício rápido. Quero que vocês olhem a bolsa de vocês dentro. E quando vocês chegarem em casa, vocês vão observar o quarto. Autorresponsabilidade, autocuidado. Todo mundo deu risada quando eu falei para olhar dentro da bolsa, né? Eu fico pensando, o que não sai? Essa é um mandrová. Antigamente, né, entrava muito. O pessoal usava sacolinha para ir para a escola. Como é que está, gente? Planejamento e organização não vai se estabelecer no ambiente profissional se você não começar de casa. Tem um estudo, eu estava lendo um livro chamado... Blim, que envolve o processo de tomada de decisão rápida com assertividade. E aí eles foram fazendo diferentes pesquisas. E o que me chamou a atenção naquela pesquisa foi que o posicionamento da pessoa não tinha muito a ver com o posicionamento dela aqui, quando ela está exposta. Então, no primeiro momento, no primeiro estágio da pesquisa, demonstrou sim que era possível saber muito sobre aquela pessoa a partir das relações, de como que ela se comportava, assim, ativamente. Mas acreditem, os maiores resultados vieram a partir do momento que elas começaram a observar o aspecto interno, a casa, a família, o quarto em especial. E aí eles vão caracterizando como que eram os cargos, né? Como é que eram os quartos, as pessoas como um todo. E como que isso remetia lá, no contexto social e profissional dessas pessoas. E acreditem, as pessoas que tinham mais dificuldades, menos tudo no ambiente profissional, eram aquelas que não tinham condição ou habilidade de autocuidar-se. E não tem, assim, eu não quero abordar isso numa perspectiva crítica, tá, gente? Eu vejo, assim, que é muito comum, eu mesmo, né, pelo menos posso falar por mim, a gente vai crescendo numa pegada de que você tem que conquistar, de que você tem que trabalhar, de que você tem que se formar, de que você tem que formar uma família, de que não sei o quê, de que não sei o que. Você tem que fazer tantas coisas, você tem que ter tantas coisas, que você não é. Você esquece de ser. Né? Tanto que hoje de manhã eu falei, olha, fale para si mesmo, ou fale para o seu colega, hoje o dia vai ser incrível. As pessoas ficam... né? Ficam desesperadas. Porque não são acostumadas a fazer um elogio. Falam, eu sou maravilhosa. Hoje eu vou arrasar lá naquela aula. Não estou nem aí que o Daniel está lá. Brincadeira. O medo, né? Eu enfrento o medo e pronto. Né? Mas é uma realidade. A gente tem que aprender a olhar para nós. É o primeiro passo, é o autocuidado. Isso vai remeter no rastro. Quando a gente não tem um autocuidado com a gente lá, começa a remeter no nosso exemplo. E eu falo para você, você pode falar o que você quiser na sua empresa. Você pode falar o que você quiser no seu ambiente social. Mas a maneira que você se comporta, o seu exemplo, fala muito mais. As pessoas estão o tempo todo nos observando, o tempo todo. E eu falo para vocês, né, isso é muito real para mim na academia, vamos dizer assim, né? Porque eu fico olhando as pessoas, alunos, às vezes, já encaminhei muitos alunos
para o mercado de trabalho pelo comportamento, pelo rastro deixado em sala de aula. Se o cara não consegue se comprometer com uma atividade que ele está pagando, como é que ele vai entregar alguém lá fora? Né? Como é que eu vou indicar alguém lá fora? E, da mesma forma, deixei muitas vezes de encaminhar pessoas porque eu sei que ia ser um problema depois. Então, existe um processo de responsabilidade quanto a isso, que a gente precisa monitorar, que a gente precisa compreender. Tá bom? Capacidade para programar, organizar, controlar a atividade da sua unidade orgânica e dos elementos que a integram, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades. Gente, eu quero fazer mais uma reflexão rápida sobre essa competência individual. Eu acredito que se vocês conseguirem levar isso para a vida de vocês de alguma maneira, eu vou ficar muito feliz. Como é que vocês gerenciam o tempo? Quero começar fazendo essa primeira provocação. Como que está destinado ou distribuído o tempo de vocês em relação às diferentes demandas que você tem? Nem sei, professora, eu nem gerencio meu tempo. Pessoal de casa, quiser fazer uma contribuição, olha lá, organização é tudo. Tirei 10, muito bom. Como é que você faz a gestão do seu tempo? Levanta a mão para mim quem tem uma agenda. E não é assim, qualquer agenda. Quem tem uma agenda? Só para o trabalho? Você se inclui na agenda? De dizer assim, ó, segunda-feira eu vou fazer a unha com a melhor. É assim que eu coloco lá, eu vou fazer a unha com a melhor, porque eu gosto muito da minha amiga. Quem faz uma reunião com si mesmo, né? Porque às vezes uma coisa é você colocar lá na agenda. Outra coisa é você fazer um contraste, né? Lá no final da semana, se tudo que você projetou para o seu profissional e para o seu individual se foi concretizado. Mas tem uma reunião, tomar um café, vou tomar um café sozinha hoje, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir aluno, embora a gente, pode estar lá no Alasca, sempre tem alguém falando, oi, professora. Né? Eles acham a gente, eu acho impressionante. Eu estava contando que eu estava na... Eu sei que não é assim muito longe, né? Não chega a ser um Alasca, mas eu estava lá em Itapoá, se eu não estou enganada, lá, querendo dar uma volta de barco, lá com aqueles barcos piratas que tem lá. E, de repente, eu escutei um oi, professor. Eu falei, gente, me acharam aqui no barco do pirata. Mas, enfim, é muito importante, gente, se você não faz essa análise, esse autocuidado, uma reunião com si mesmo, para ver a questão de saúde, buscar um equilíbrio, né? Tem gente que fala assim, olha, ele fez uma apresentação tão legal quando ele falou assim, olha, estou chegando em tal idade, quero estar assim, quero, e tal. Vai pensando em perspectivas diferentes. É importantíssimo esse olhar de se incluir na agenda, de fazer uma reunião com si mesmo, tirar um tempo, né? A gente vai projetando, porque é normal, né? A gente tem que conseguir, ninguém quer ser. E você pode ver que a geração de hoje, inclusive, tem um empresário na engenharia, agora ele deve estar com uns 29, 30 anos, mas quando ele idealizou o projeto dele, o que ele percebeu? Que a juventude, agora de 2023, essa galera não quer construir mais nada. Você fala para um moleque... Antigamente, minha mãe falava assim, qual que é o seu sonho? Eu quero estudar, eu quero construir minha casa. Nossa, para mim, construir uma casa, gente, eu falei, meu Deus, construir uma casa? Ai, meu Deus. Era algo assim, não era, gente? Porque parecia que para você ser adequada à sociedade, ter sucesso, você tinha que fazer uma faculdade, era algo assim, extremamente distante. Comprar uma casa, então, gente, nem se fala. Quando saiu Minha Casa, Minha Vida, eu falei, agora chegou a minha vez. E aí eu falo para vocês, hoje não. Tem um garoto em São Paulo, depois eu posso demonstrar também para vocês, se vocês quiserem, a reportagem. Ele tem 20 e poucos anos, mas ele começou a projetar apartamentos, se eu não estou enganada, de 50 metros quadrados. É um quadradinho, assim. Aí ele fez aqueles móveis inteligentes, que a cama vira mesa, a mesa vira geladeira, sei lá, sabe? Vira um... É tudo 50. Aí fez um prédio com 1 milhão de apartamentos destes, porque assim, o pessoal vai para São Paulo, estudar em Mackenzie, outras instituições, ou mesmo para viver, na cidade grande. Quem que não quer dar uma volta lá na Vila Madalena, gente? E aí ele percebeu que o trânsito
ele começou a perceber um monte de coisa e trouxe essa perspectiva empreendedora para o segmento da construção civil. O moleque estava sendo referenciado mundialmente. Por quê? A juventude não quer mais. Não querem construir um casão para ter que pagar o IPTU. Ter responsabilidade com isso. Eles querem fazer mochilão, conhecer o mundo, eles querem viver diferente. E aí entra mais um desafio para a gente que está aí gerenciando essa galera. Não dá para manter uma coisa assim. Tem que se adaptar, tem que promover desafios, interesses diferentes. Porque é isso que a galera quer. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu sei que esse povo traz uma contribuição muito rica, né? Porque eles estão sempre acompanhando tudo que está acontecendo. Mas as empresas, as corporações, a gente, a gente tem que se adaptar. Senão a galera vai embora. Eu diria assim, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar na pirâmide de necessidade de Maslow. Já ouviram, né? Em algum momento da vida de vocês? E começa lá. Primeiro é segurança, de não sei o quê, né? Tem um lugar para você ficar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia está virado. O que a pessoa quer primeiro? A pessoa tem 18 anos, primeiro ela fala, vou fazer minha carteira, e ela quer entrar na empresa já no cargo de gerência. Ela quer autorrealização primeiro. Aí, quando ela está lá no topo, aí ela se sente confiante para ter um relacionamento legal com as pessoas. Não é verdade? É por isso que a gente vê um cenário de tantos adoecimentos. Meu primeiro emprego, gente, eu estou muito humilde, não me julguem por isso, mas eu lavava louça. Lá nos terminais da ponte, lá em Foz do Iguaçu, há uns 20 anos atrás, era muito forte. A questão da muamba mesmo, não sei se eu posso dizer assim, não vou falar o nome bonito porque eu não lembro. E aí tinha uma colega da família que tinha lá um guichê que servia almoço, eu passava lá o dia inteirinho lavando louça, e eu estava feliz. Meu primeiro emprego foi como aprendiz, eu tirava grampo de papel. E falava, vou aprender, vou não sei o quê. E sempre para frente, fulano, eu não quero ficar aqui tirando grampo, não. Onde que eu posso ir para mim aprender outras coisas? E foi a minha primeira projeção de carreira, quando eu era boa menina lá na Itaipu, e eles me deram uma possibilidade de atuar num outro setor para atender práticas administrativas, porque eu tive a atitude de ir lá e falar. Eu não quero ficar aqui tirando grampo. Por que você vai me promover aí para eu aprender? Está entendendo? Então, cada vez mais, a gente está num cenário, né, de mudanças do indivíduo, de mudanças de competência, conhecimento cada vez mais forte, né, nesse sentido. Então, a gente precisa estar antenado. E sempre pensando que mudança, né, quando a gente fala de gestão geral, funcional, de competência, de recursos, de empresa, sempre começa de cima para baixo. Eu não apresentei ali competência individual, de equipe e organização, né? É a empresa. Tem gente que fala assim, já contratei consultoria, já contratei não sei o quê, já fiz... E não muda, porque você que não mudou. Por mais que as pessoas queiram fazer, não vai rolar, porque você não... Quando vai acontecer um negócio, você barra tudo, dificulta o processo. Então, é importante pensar sobre isso, tá?